Bom, terminamos um trimestre com uma lição realmente bastante engrandecedora e agora iniciaremos uma nova lição e com certeza teremos novas bênçãos ao estudar todo esse trimestre. Nós vamos falar hoje sobre descanso no Novo Testamento e vamos procurar aprofundar sobre as várias variáveis, né, com relação à palavra descansar. Em Mateus 11, 28, que diz assim: Venham a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse descansado aqui vem do grego anapau, que quer dizer descansar, relaxar, revigorar-se. Já em Mateus 26, 45, ele refere-se mais a um descanso físico. E é essa passagem aqui que eu vou ler agora, 26, 45, que diz o seguinte: Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: Dormi agora e repousai, eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Então aqui ela tem realmente um significado de, de descanso, né? Para aqueles que estão precisando de um descanso físico. Na saudação, no final do livro aos Coríntios, Paulo expressou sua alegria pela chegada de amigos que revigoraram seu espírito. 1 Coríntios 16, 8. Vamos dar uma lida nesse versículo. 1 Coríntios 16, 18, diz assim: Porque recriaram o meu espírito e o vosso, reconhecei, pois, os tais. Nesta passagem aqui, esse outro verbo usado para indicar repouso, né? E no caso aqui também de dar um revigoramento, né? Um cansaço espiritual, né? Existe um outro verbo que não sei a pronúncia direita, mas na lição fala hzichas. Não sei a pronúncia, né? Mas este aqui ele é relacionado ao repouso sabático, né? Ele descreve esse momento dos discípulos enquanto Jesus repousava no túmulo. Então vamos ver, ó, voltar aqui para Lucas. Vamos dar uma lida, ver como que está o versículo, né? Lucas 23, 56. Vamos localizar aqui. 23, 21, 22, 23, 56. Diz assim: E voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram, conforme o mandamento. Então esse aqui realmente nós entendemos aqui como o descanso sabático. Tiveram que respeitar, né, o sábado. Mas também ele é usado para representar uma vida tranquila. Nós vamos lá 1 Tessalonicenses 4:11, e também pode indicar que alguém tem não alguém que não tem objeções e, portanto, ele solicita, né, acalme-se. Atos 11:18. Já em Hebreus 4:4, e nós vamos dar uma lida nele ali, a gente usa muito no estudo do sábado, né? Quando a gente fala com as pessoas que estão aprendendo. Então vamos lá. Hebreus. Cadê? Vamos lá. Hebreus 4.
verso 4, que diz: Porque em certo lugar disse assim do dia sétimo, e repousou Deus de todas as suas obras no sétimo dia. Então aqui, esse verbo é usado como catapau, fazer cessar, trazer o descanso, descansar. Então aqui mostra realmente, curiosamente, que na maioria dos versos de Hebreus 4 aqui, quando ele usa esse termo, né, de catapau, ele está usando no sentido do descanso relativo à conclusão da criação. Então temos várias formas de entender a palavra descanso no Novo Testamento, né? Já em Marcos 6, 30 a 32, nós vamos voltar lá, nós temos uma indagação aqui na pergunta. Marcos, vamos lá, vamos a Mateus, Marcos 6:30. Vamos lá, 30. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. E ele disse-lhes: Vinde vós aqui à parte a um lugar deserto e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. E foram sós num barco para um lugar deserto. Nós vemos aqui, nesse momento aqui, que Jesus está falando para eles que havia uma necessidade do descanso, né? Esta frase foi expressa na forma de... não foi um pedido, foi de uma forma imperativa. Jesus estava interessado em seus discípulos, no bem-estar físico e também emocional deles. Eles tinham acabado de retornar de uma longa viagem, na qual o próprio Jesus tinha orientado que eles deveriam ir de 2 em 2 para pregar a palavra, né? E eles retornam dessa viagem e, lógico, o início da lição do verso aqui fala que eles estavam bastante empolgados com isso, né? E então ele descreve esse retorno desta forma animada, e eles queriam compartilhar suas vitórias e fracassos com o mestre. E, no entanto, Cristo interrompeu eles, convocando-os primeiramente a descansar. E Marcos conclui uma nota explicativa, né, no verso 31, que diz: ele fala, Vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo nem para comer. A sobrecarga e a demasiada ocupação com os assuntos de Deus era um desafio genuíno para os discípulos. Então Jesus nos lembra que precisamos proteger nossa saúde e bem-estar emocional, planejando períodos de descanso. Então aqui nós estudamos aqui um pouco sobre a palavra descanso, né? E aqui nós entendemos que Deus orienta que nós devemos planejar tanto na nossa vida secular, mas também o nosso trabalho também espiritual, missionário, para que não adoeçamos ou que possamos futuramente prejudicar o trabalho missionário, né? Então que nós saibamos e absorvamos esta orientação de Deus com relação à nossa vida, que
utilizemos para que tenhamos saúde, para sempre o Senhor utilizar-nos como instrumentos vivos para a pregação do Evangelho, né? Que Deus abençoe a todos, é o meu desejo de oração. Amém.